Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, com a bendita e preciosa paz do Senhor Jesus, chegando ao último programa desse trimestre e o último também do ano de 2021, lição de número 13 para a classe de adultos. Estamos muito felizes, sempre com sentimento de muita gratidão quando concluímos mais um trimestre e quando esse trimestre também é o último do ano, fica aí uma sensação de dupla conclusão e de muita gratidão a Deus por termos vencido todos os desafios e adquirido preciosos, riquíssimos conhecimentos das Sagradas Escrituras com aplicações diretas para a nossa vida cotidiana. Deixamos aqui a nossa gratidão a Deus, ao nosso pastor, a toda a superintendência da escola dominical, dirigentes, secretárias, professores, todos os alunos, irmãos e irmãs que labutam na senda do ensino da palavra, sabendo que no Senhor vem a recompensa. Queridos irmãos, essa lição 13 não tinha nenhum outro tema melhor para concluir do que a volta do Senhor Jesus, que é a gloriosa esperança do apóstolo Paulo e também a gloriosa esperança de toda a igreja do Senhor. Esta lição se debruça sobre duas temáticas mais especificamente: o fim da vida do apóstolo, a sua consciência, a sua sensibilidade de que a morte se aproximava, a morte física, e por outro lado, a certeza, a sensibilidade, a confiança de que a vida eterna já lhe estava reservada e preparada. Essa é uma grande marca na vida e ministério do apóstolo Paulo, pois era um homem que não desejava e nem temia a morte, algo muito comum na sociedade. Há pessoas que desejam morrer. Nunca as taxas de suicídio cresceram tanto como neste tempo em que nós vivemos. Por outro lado, nós temos pessoas que temem a morte, morrem de medo, têm pavor a este assunto. O crente, ele aprendeu a viver num equilíbrio entre essas duas instâncias. Ele nem deseja e nem teme a morte. Ele vive a vida que Deus lhe deu para viver. E quando a morte chega, ele encontra-se pronto para se encontrar com o Senhor. Pois a morte do cristão é apenas uma passagem, uma ponte, um meio de se chegar à vida eterna no plano espiritual, na mansão celestial, onde o crente aguarda a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja. Não é? Nós sabemos assim, cremos assim, que o corpo se desfaz, mas a alma, ela é recepcionada diante de Deus, onde aguardamos, aqueles que lá estão, aguardam a ressurreição final. E nós sabemos, de acordo com o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que estes que morrem ressuscitarão primeiro em corpo glorioso e os que estiverem vivos em seguida, e todos juntos chegam às bodas do Cordeiro que está reservada para a igreja do Senhor. O primeiro ponto da lição, eu quero chamar a sua atenção e trazer aqui um subsídio acerca da expressão utilizada em 2 Timóteo 4:6, quando ele diz que a sua filha estava com uma oferta de libação. E aí ele pega emprestado uma expressão do sistema levítico de culto, uma das ofertas que eram prescritas, que eram previstas na lei mosaica, era a oferta de libação, que era uma oferta líquida. Podia ser vinho, azeite ou mesmo leite, e era uma oferta que era derramada completamente diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo pega esse contexto e diz, olha, eu também estou como uma oferta derramada, né? Como um recipiente que se inclina e derrama todo o líquido diante do Senhor. Então ele via o seu fim da vida assim. É bonito esta figura poética que o apóstolo Paulo usa para tratar da sua morte, porque para o mundo morte é algo assustador, mas aqui se confirma na maneira de se expressar que o apóstolo não tinha esse pavor em relação à morte. Muito disso já foi meditado na lição 12, a lição anterior. Então, quando o crente ele está perto da morte, verdadeiramente ele se alegra. Não quando ele causa, provoca, procura aquela morte, mas quando ela é
permitida pelo Senhor, que verdadeiramente é quem conta os nossos dias. O salmista disse que o meu tempo está em tuas mãos. Então, quando o crente se debruça, se depara diante da morte, quando ela vem, né, como chamada de Deus para a sua vida, o sentimento, evidentemente, é de muita segurança, pois sente que se aproxima mais do Senhor. Quem de nós nunca ouviu testemunhos de irmãos que estavam no leito e passaram muitos dias, ou mesmo meses, anos ali, e quando estava bem próximo, minutos antes da morte, sentiram fortemente a presença de Deus, morreram cantando, chorando, falando em línguas, e não tem como explicar isso. É tremendo, é sublime, é glorioso, porque o salvo em Jesus sabe que a morte, na verdade, é só uma oportunidade para a vida. E que vida? A vida abundante que há em Cristo Jesus. Mas nós vamos observar que para partilharmos esse sentimento, é necessário uma vida santa, uma vida piedosa e uma vida de trabalho na presença do Senhor. Veja que quando Paulo fala do seu futuro de morte iminente, ele olha para trás e diz, olha, eu não tenho mais o que fazer, o que tinha para fazer eu fiz, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, não há um sentimento de impotência no sentido de, era para eu ter feito mais alguma coisa, era para eu ter feito isto ou aquilo. Não, é de alguém que olha para trás e diz, agora só me resta a coroa, agora só me resta a recompensa. Quantas pessoas que morrem e deixam para trás muito serviço que não foi prestado, muito trabalho que não foi feito. E aí vão ficar, evidentemente, num saldo negativo. Mas tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo, de alguém resolvido, de alguém que tem uma vida completada diante de Deus, uma carreira completada, né? As etapas vivenciadas de acordo com a vontade de Deus, de uma pessoa que viveu uma vida em prol da causa do Evangelho. Em que a sua vida tem sido empregada? Pergunte isso aos seus alunos. Essa lição, queridos irmãos, ela já começa nos levando a uma introspectiva, a uma autorreflexão, se deparando com o exemplo do apóstolo Paulo. Em que nós estamos empregando a nossa vida? E como nos depararemos, então, com a morte quando ela chegar? Alguns, nós sabemos, não enfrentarão a morte, pois serão arrebatados. Não é isso? Aqueles que viverem no tempo da volta do Senhor. Estamos nesse tempo de iminente volta, mas muitos o Senhor guarda, muitos o Senhor chama ainda. Então, nós temos duas maneiras de nos encontrar com Cristo, o salvo. Através do arrebatamento, aqueles que estiverem vivos no momento, ou aqueles que provam da morte e agora são chamados pelo Senhor para se encontrar já com Ele. Então, de uma maneira ou de outra, nós devemos estar prontos. De uma maneira ou de outra, nós devemos ter o serviço prestado. De uma maneira ou de outra, devemos olhar para trás e nos alegrar, sabendo que há um futuro reservado para nós. E aí entramos no segundo ponto da lição, que é onde eu creio o professor deve ter bastante dedicação para aproveitar e falar um pouco sobre escatologia, que é a volta do Senhor Jesus. Não só o ponto 2, mas também o ponto 3, trazendo um pouco também de como Paulo contribuiu para a doutrina das últimas coisas. Né? Nós sabemos que no Novo Testamento, o principal livro que traz conteúdos relacionados ao fim dos tempos é o livro de Apocalipse, mas não exclusivamente. Também encontraremos porções escatológicas em outros livros da Bíblia, como nos Evangelhos e também nas Epístolas. E o apóstolo Paulo vai contribuir muito para o embasamento desta doutrina chamada escatologia. E aí ele fala da volta do Senhor e nós vamos encontrar parte dessa explicação em 15 de 1 Coríntios, mas também na carta aos Tessalonicenses, que a lição vai utilizar como leitura bíblica. Não só o capítulo 5, mas nós temos diversos outros textos, embora seja uma carta pequena, mas muito densa em conteúdo acerca deste tema. E aí nós vamos observar uma grande verdade que deve estar bem esclarecida na mente dos alunos que frequentam a EBD, que a volta do Senhor Jesus é um evento que se dará em duas fases: o arrebatamento
e a parousia. Estamos colocando aí no rodapé as duas palavras que você, professor, pode destacar na sua aula e falando aí, evidentemente, qual é o conceito bem explicado para os seus alunos. O arrebatamento é uma palavra que se refere a algo repentino, um assalto. Por isso que Jesus vai utilizar para ele mesmo, na sua vinda, a figura do ladrão da noite, de alguém que vem sem avisar, de alguém que chega de repente. Assim será a primeira fase da vinda do Senhor Jesus, que é o arrebatamento. Pois no arrebatamento, Jesus volta para a igreja. Então, apenas os salvos é que perceberão este evento, este fenômeno. Quando nós falamos da volta de Jesus, de maneira, às vezes, até involuntária, intercambiamos entre arrebatamento e parousia como se estivéssemos falando da mesma coisa, mas devemos ter cuidado até nas pregações, nos louvores, para que isso fique bem esclarecido na mente da igreja. O arrebatamento é um evento invisível que só será percebido pelos salvos, a saber, a igreja, pois Jesus neste momento está voltando para buscar a igreja. Ele vem até as nuvens e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, os mortos salvos, porque os mortos ímpios só ressuscitarão depois do milênio. Por isso que Apocalipse, capítulo 20, diz que bem-aventurado e santo são os que tomam parte na primeira ressurreição. Sobre estes a morte não lhes fará dano algum. Por quê? Porque a primeira ressurreição é para o justo, é para o santo, é para o crente, é para o salvo ser glorificado e ascender aos céus e participar do tribunal de Cristo, que é aquele momento em que o Senhor recompensará a igreja pelo seu trabalho, e as bodas do Cordeiro, que é aquele grande banquete. Tudo isso ocorrendo no céu. Ao passo que a igreja estiver lá, depois de 7 anos, com o fim da grande tribulação que acontecerá na terra, então nós voltaremos com Cristo, já também corpo glorificado, e agora essa é a parousia, é a volta do Senhor Jesus em glória, e esta sim, todo olho verá. Esta volta não é para a igreja, mas é com a igreja. E o Senhor virá com os anjos, virá com grande clamor de trombeta, virá como labaredas de fogo, como nos mostram as visões em Apocalipse, e descerá ali sobre o Monte das Oliveiras, na batalha do Armagedon, para suplantar o anticristo com o sopro da sua boca. Isso é tremendo. Aleluia. E as nações que se uniram para destruir Israel, nós sabemos que Israel fugirá para o deserto para não ser exterminada. Essas nações que se levantaram contra Israel serão também destruídas. O mapa geopolítico do mundo sofrerá uma grande modificação, porque a pedra de toque que Jesus vai usar, o critério que ele vai usar de destruição para as nações são aquelas que se levantaram contra Israel. Então as nações inimigas de Israel naquele momento serão destruídas, serão apagadas do mapa. Veja que coisa tremenda, não é? E o Senhor Jesus fará isso por amor ao seu povo Israel. A igreja já estará com o Senhor Jesus. E esta volta em glória do Senhor Jesus também é para que Israel veja, não só as nações, mas o povo de Israel. E aí eles verão o Messias triunfal. Eles verão Jesus como rei, rei glorificado, rei glorioso, e não terão como negar. E as profecias mostram que verdadeiramente confessarão, que Jesus Cristo realmente é o seu rei, verão que verdadeiramente Jesus Cristo é Deus. Um povo que negou a messianidade de Cristo, agora se debruçará como súditos diante dele. Então, esses dois momentos, a igreja vai participar. Só que no arrebatamento, apenas a igreja vai participar. E na parousia, a igreja acompanha Cristo nesta volta gloriosa. Quando nós falamos de volta gloriosa de Jesus, a Bíblia é recheada de textos que falam de maneira figurada e de maneira literal acerca deste evento, que será o maior evento da história. E nós colocamos aí no rodapé uma série de citações bíblicas que você pode se debruçar na sua aula com os alunos. Se tiver tempo, ler todos esses textos, ou escolher algum deles, ou até mesmo disponibilizar para que o aluno leia em casa. Nós temos
profecias, temos textos que apontam para o cumprimento desta vinda gloriosa do Senhor em Isaías, em Ezequiel, Daniel, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, no Evangelho escrito por Mateus, por Marcos, por Lucas, em Atos dos Apóstolos, na Carta aos Romanos, aos Coríntios, na Epístola de Judas e também no livro de Apocalipse. Há muitos outros textos, mas eu escolhi, elenquei alguns deles aí para que facilite a aula. Por exemplo, versículo 14 de Judas é um texto desses, que fala-nos que destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha que coisa tremenda, não é? Então, é a igreja vindo com Jesus. E o verso 15 diz que ele vem para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as suas duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então, todo o escárnio, ridicularização que estão fazendo contra Jesus ao longo de toda a história será recompensado na parousia do Senhor também. Então, nós sabemos que este evento é um evento que a igreja espera e sabemos também que será um evento que mudará a história por completo, porque após isso o Senhor implanta o seu reino milenar junto com a igreja, onde é um reino que haverá justiça, equidade, paz, evidentemente, sobre a terra. Não aquela que o anticristo falsamente vai promover durante os 3 anos e meio da grande tribulação, a primeira fase da grande tribulação. Só que depois de 3 anos e meio sabemos que ele se revelará e verdadeiramente mostrará quem é. Não, no milênio nós veremos verdadeiramente um reino de justiça e de paz, porque o anticristo terá sido destruído e lançado no lago de fogo e enxofre. Não é interessante relembrar, como nos diz o comentarista da lição, que quem vai inaugurar o lago de fogo e enxofre é o anticristo e o falso profeta, não é, irmão? Isso é tremendo. E o diabo será preso, ele não será ainda lançado, né? A trindade satânica, que nós sabemos que é a besta, o dragão e o falso profeta, apenas 2 elementos dele será lançado no lago de fogo e enxofre, quando Jesus vier em glória, né, e descer para iniciar o seu reino milenar, e Satanás será preso durante este 1000 anos. Depois ele será solto e enganará as multidões. A Bíblia diz que ele arrastará grande parte das pessoas que, infelizmente, depois de ver Cristo descer em glória com a igreja, ver Cristo destruir o anticristo e o falso profeta, ver e vivenciar um reino milenar de paz, verdadeiramente de justiça, ainda assim muitas pessoas se deixarão ser levadas pelo adversário, pelo inimigo das nossas almas. Aí, após o milênio, o Senhor Jesus vai instalar o grande tribunal branco, o tribunal do juízo final, onde os ímpios serão, aí sim, recompensados pelas suas obras. Aí acontece a segunda ressurreição, quando os ímpios ressuscitarão para comparecer diante do juízo final, receber a sua recompensa e serem, juntos com o diabo, lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz lá em Apocalipse que ninguém vai escapar, que até o mar vai devolver os seus mortos para que compareçam diante deste grande julgamento. E aí, finalmente, todo o mal será suplantado. E aí João vê descendo do céu, né, a nova Jerusalém, vê novos céus, nova terra, e evidentemente um tempo agora de eternidade, onde o paraíso novamente existirá e Deus estará plenamente diante dos homens, como nos revela o Senhor nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, né? Esta lição é tremenda. Esta lição renova a nossa esperança, a bendita, a gloriosa esperança do crente, que é a volta do Senhor Jesus. Por isso que digo que ela foi maravilhosamente colocada como 13ª lição, porque encerramos o trimestre, a lição, o ano, com a nossa esperança renovada na volta de Jesus. Sobre a grande tribulação, que aparece também no segundo ponto, é bom relembrar e reafirmar diante da classe a posição assembleiana, né, de uma teologia pentecostal clássica, do pré-tribulacionismo e do pré-milenismo também. Então, nós cremos que não
vivenciaremos a grande tribulação, pois o arrebatamento se dá antes da grande tribulação. Amém, queridos irmãos? Assim também como se dá antes do reino milenar de Cristo. Algumas escolas de interpretação evangélicas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio e que esses outros eventos do Senhor voltar para a igreja será após o milênio. São os pós-milenaristas ou pós-milenistas, como alguns falam. Nós não cremos assim. Nós cremos, na verdade, que antes de o Senhor Jesus permitir o início da grande tribulação, ele vem e toma, arrebata a igreja para si, e a igreja fica guardada. E a base para esta crença, para a nossa fé, está no capítulo 3 de Apocalipse, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então a igreja hoje persevera, a igreja hoje luta para honrar a fé que uma vez lhe foi dada e evidentemente Jesus também honrará a igreja quando vier esse tempo de grande angústia, de grande calamidade, que está descrito muito bem lá no capítulo 24 de Mateus, que é considerado o proto-apocalipse, e ali está a descrição desses tempos difíceis que virão sobre a terra. Expressões sinônimas, né, para a grande tribulação que nós vamos encontrar nas próprias Escrituras é o dia do Senhor, o dia de trevas, tempo de angústia para Jacó e dia da vingança do nosso Deus. Só essa expressão dia do Senhor que aparece aqui na leitura bíblica em capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses, essa é uma expressão polissêmica que tem um amplo significado, uma ocorrência também muito ampla nas Escrituras. No Antigo Testamento aparece 19 vezes e no Novo Testamento aparece 5 vezes. E o dia do Senhor é um dia que tem uma dupla conotação para o ímpio e para o justo. É o mesmo dia, é o mesmo evento, mas que para o ímpio representa uma coisa e para o justo representa outra. Por quê? Porque o dia do Senhor é o dia da ira de Deus. É quando Deus faz o homem beber o cálice da sua ira. Que homem? O ímpio. Então, o dia do Senhor para o ímpio, para o iníquo ou para o pecador, é dia de pranto, de choro, de sofrimento, de pavor. E Jesus mesmo foi quem também muitas vezes deixou isso claro. Já para o justo, salvo, para a igreja, o dia do Senhor é dia de esperança, de alívio, de escape, de livramento, de recompensa, de gozo, de alegria, porque traz consigo o encontro com o Senhor e justamente o escape deste sofrimento que há de vir sobre o mundo. Isso só mostra a grandeza, o poder, a soberania de um Deus que em um só evento consegue, né, destrinchar duas grandes modalidades de recompensa. A recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Por isso que cremos assim que a igreja não sofrerá este momento de dor. É por isso que a igreja não vai conhecer o anticristo e a igreja também não vai receber sinal da besta, porque nós, como pré-tribulacionista, acreditamos que quando estes eventos ocorrerem, a igreja já estará no céu, nas bordas do Cordeiro. Isso também encontra guarida nas próprias Escrituras para fortalecer nossa fé. Quando Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses, ele também vai falar um pouco sobre a volta do Senhor Jesus nesta carta. E ele nos diz no capítulo 2, verso 7, que o mistério da injustiça já opera. A ação do anticristo já está instalada no mundo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste o mistério da injustiça do anticristo? O Espírito Santo. Ele detém o anticristo, né? Ele sustém, ele segura. E por que ele detém que a ação do anticristo se propague ainda mais? Porque a igreja está na terra. E como a igreja está na terra, ela não pode ainda vivenciar esta ação do anticristo. Então, quando a igreja for tomada, que o Espírito Santo tirar essa barreira, né, de controle do anticristo, aí sim este governo se implantará na terra para a grande tribulação. Mas por tempo determinado, porque o verso 8 relembra-nos que o anticristo será revelado e aquele apresentado como o iníquo, que no grego significa anomos, sem lei. Essa é a principal marca do ministério do anticristo. É um tempo sem lei, um tempo sem regras. Já estamos vivendo esse tempo.
O mundo está uma bagunça, uma desordem, o certo é errado, o errado é certo. As pessoas lutam por causas e as mesmas pessoas que lutam por umas causas, lutam por outras completamente antagônicas. Por exemplo, as pessoas lutam para defender os ovos de tartaruga, o mico-leão-dourado, as baleias, mas essas mesmas pessoas lutam para que fetos humanos na barriga da mãe sejam mortos, né? Pessoas que defendem o aborto humano. Então, é uma contradição, né? Vivemos um tempo em que se um pai, ele dentro do lar, repreende o seu filho com uma palmada, ele pode ser preso. Mas grandes criminosos são soltos por juízes, por magistrados poderosos nas nações por aí afora. Veja que coisa, as pessoas lutam hoje para usar banheiros compartilhados, não é? Para que o homem, a mulher e qualquer outra pessoa que se identifique com qualquer outro gênero esteja no mesmo ambiente, mas essas mesmas pessoas lutam para que haja vagões de metrô separado apenas para mulheres. Então veja que contradição, veja como o mundo está uma desordem e nem as pessoas mesmo se entendem. Mas espere e veja, porque o que há de vir virá e não tardará, nos diz as Escrituras. E o que é que virá? Essa desordem, ela será destruída, porque no verso 8 diz que o Senhor desfará este iníquo, que é o anticristo, pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Essa vinda esplendorosa que todo olho verá. E aí sim, toda boca confessará: Jesus Cristo é o Senhor, e todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. Que Deus abençoe e que você, querido professor, seja uma centelha, uma labareda de Deus, para que através do ensino da palavra, vidas sejam impactadas e tenham essa bendita esperança renovada. Fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão e continuemos orando, meditando nas palavras do Senhor Jesus e vigiando, porque esse dia está muito próximo. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.